Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão aqui em alguns conteúdos da disciplina de estrutura de dados. Vamos iniciar pela pilha dinâmica. Antes de utilizar a pilha dinâmica, nós já utilizamos uma pilha estática que utilizava um vetor para armazenar os elementos de uma pilha. Antes de prosseguir, é bom a gente entender quais são as principais diferenças em utilizar um vetor e agora a utilizar uma estrutura, né? Então, observe, até pelo desenho, vou colocar aqui, vou tentar fazer aqui, deixa eu tentar fazer um desenho aqui mais, pronto. Vou tentar fazer um desenho aqui de um vetor. Tá meio bagunçado, né? Mas o importante é a gente entender. Vou colocar aqui o valor 1, aqui o valor 4 e aqui o valor 3. Então, quem está no topo, né, é o valor 3. O primeiro valor inserido foi o 1. Observe que na pilha, né, eu sempre retiro o último elemento que foi inserido, no caso o 3. Né? Eu insiro elementos e retiro elementos sempre do meu topo. Ao definir esse vetor, eu já estipulei no início da sua criação que ele teria 5 posições. Né? E durante a execução do algoritmo, do programa, ele continua com essas 5 posições. Então, mesmo que eu utilize apenas 3, ele está ocupando 5 espaços na memória. Por isso que a gente fala que é uma pilha estática. Né? Ele não muda de tamanho. Seja ela vazia ou seja ela completa, está ocupando a mesma quantidade de memória. Tem algumas desvantagens, né? A principal é que nós podemos estar alocando espaço de memória sem fazer uso dela. A outra é que a gente pode precisar de mais espaço e ter essa indisponibilidade pelo tamanho limitado. Para resolver essas situações, nós fazemos uso de uma estrutura. Uma estrutura é como se nós fôssemos agora colocar aqui, por exemplo, os elementos alocados na memória de maneira individual. Então, agora, né, eu tenho aqui o elemento 1, eu tenho o elemento 4 e tenho aqui o elemento 3. Observe que nesse vetor desenhado aqui do lado esquerdo, ao acessar o elemento 3, aqui, o próximo elemento já é o 4, né? Eles são alocados de maneira sequencial na memória do seu computador. E o próximo é o 1. Então, sabendo o endereço de apenas um elemento, eu rapidamente consigo visitar os próximos. Já nesses elementos que estão aqui soltos, né? Se eu chegar a visitar o elemento 3, eu não sei como é que eu vou conseguir chegar no elemento 4. Por isso que nós utilizamos não somente o conteúdo da célula, né, o valor que eu quero armazenar, mas também fazemos uso de um ponteiro. Né? E o ponteiro serve exatamente para isso, para me dizer onde é que vai estar o próximo elemento da pilha. Entendeu? Então, o elemento 1, vou até dividir aqui, fica mais simples o desenho. O elemento 1, como foi o primeiro a ser inserido, né, ele aponta para nulo, certo? Já o elemento 4, ao ser inserido, ele passa a assumir a posição do topo e ele já aponta
para o próximo, que é o elemento 1. Quando o elemento 3 é inserido, ele assume também agora a posição do topo e já aponta para o elemento 4. Então, com isso, ao visitar agora o elemento 3, eu consigo percorrer toda a minha pilha. Então, é uma explicação simples, né? Mas para que seja possível você entender qual é, né, a funcionalidade desse ponteiro, porque antes no vetor ele não existia e porque agora é necessário o seu uso. Claro que tanto no vetor quanto na estrutura, né, eu preciso de uma referência chamada topo para me dizer quem é o topo da minha pilha, certo? Então a gente vai detalhar também lá no código, vamos explicar o passo a passo, mas é bem importante, se você não entendeu, pesquise mais um pouco, dê outra visualizada nesse vídeo para você entender, né, o funcionamento aqui dos ponteiros. Então vamos aqui para mostrar um pouco da parte do código. O que é que acontece? Eu já tenho aqui um código que traz as duas bibliotecas que nós vamos utilizar e traz também o método main, a função main. Ao inserir uma estrutura, né, então assim, pense em cada elemento de uma pilha, né, em cada nó, em cada prato que você insere nessa pilha, em cada livro que você insere nessa pilha. Então a gente vai criar aqui, vamos dizer, uma forma, né? Nós vamos criar uma maneira de criar cada elemento desse. Vai ser padronizado. Então, assim, a palavra reservada é o struct, mas não sai. É struct, certo? Eu posso chamar struct elemento. Também eu posso deixar para colocar esse nome ao final. Então, eu começo com struct. Eu quero armazenar o que no meu struct? Pode ser um valor, ele pode ser inteiro, pode ser float, né? Eu coloco valor, mas assim, a gente tem que ir além disso, né? Eu coloco o valor para simplificar, mas pode ser um inteiro, idade, um char, nome, pode ser um array, pode ser muitas coisas, inclusive outras estruturas, né? Dentro dessa estrutura que eu estou criando. Então, vocês já viram a funcionalidade. Eu vou colocar o nome aqui, elemento. Eu estou criando um elemento, né? Extra. Deixa eu colocar aqui apenas o ponteiro, inicialmente, chamado de próximo. Então, aqui no meu desenho, né, eu tenho o valor, por exemplo, de cada elemento. Eu tenho um valor aqui do lado direito. E aqui eu tenho um ponteiro próximo. Ok? Agora, por que eu não posso colocar aqui, por exemplo, no meu código, aqui do lado esquerdo, int próximo? Porque próximo não aponta para um inteiro. O meu ponteiro próximo, se vocês observarem, o ponteiro próximo ali do topo, que é o 3, ele não está apontando somente para o 4, ele está apontando para a caixinha como todo, que é um elemento. Então, esse ponteiro próximo aponta para uma estrutura do tipo elemento. Por isso, eu não posso colocar um inteiro aqui, eu tenho que colocar um elemento. Claro, eu estou criando também esse elemento agora nesse momento. Então, eu coloco struct element. Ao criar, vou criar aqui, né? Por exemplo, eu vou chamar esse elemento aqui, que eu criei com valor 1, de E1. E1. O valor 4 eu vou chamar ele de E2, certo? E esse com valor 3 eu vou chamar de E3.
3. Ok? Vamos lá. Ao criar esse elemento E1, eu coloco aqui, ó, struct elemento E1. Pronto. Criei, né, struct elemento E1. Já posso inserir aqui, no E1 acessando, né, o seu valor, E1 acessando o seu valor, né, e declarar esse valor, né, ele recebe aqui o valor 1, ok? E1 é 1. Já esse elemento E1 acessando o seu ponteiro próximo, ele aponta para onde? Se a gente olhar lá no lado direito, ele aponta para nulo, certo? Posso também criar outro elemento chamado E2. Eu vou acompanhar a figura do meu lado direito e colocar E2 o valor recebendo o 4. Não é isso? Uma alteração que eu posso fazer, né, é criar, para não precisar estar repetindo esse struct, toda vez que eu vou criar um elemento, eu coloco aqui um typedef. Né? O que é esse typedef? Agora, o struct elemento ele se torna um tipo de dado. Então, ao declarar um novo elemento, apenas o nome elemento já é um tipo de dado. Assim como inteiro é um tipo, float é outro tipo. Elemento agora passa a ser um tipo de dado. Ok? Então agora, né, eu só dei uma simplificada, mas eu tenho que fazer o seguinte. Acessar com o meu elemento E2 criado, acessar o ponteiro de próximo. E se vocês observarem aqui na figura, né, do lado direito, esse elemento aqui, ó, E2, o próximo dele está apontando para E1. Como é que eu faço isso no meu código? Como é que eu digo que o ponteiro próximo do elemento E2 aponta para o elemento E1? É só eu colocar E2 acessando o próximo igual a E1. Pronto. Ele já está apontando para E1. É simples, não é? Quando a gente vai fazendo passo a passo, a gente observa a construção, a gente verifica que não é tão complicado quanto parece. Mas aqui, ao inserir elemento por elemento, eu tenho que criar, por exemplo, um artifício, né, para dizer quem é esse topo aqui, ó, né? Cada elemento que eu crio, esse elemento topo, ele vai modificando, né? O que é que acontece? Então, assim, é, a gente tem que observar que, inclusive, esse elemento topo, ele é criado antes mesmo da criação de cada elemento da pilha. Então, vamos fazer aqui, né? Vamos voltar um pouco aqui e criar uma estrutura. Eu vou criar com o mesmo artifício aqui, typedef, struct. E agora vocês observem o seguinte, eu quero criar um ponteiro, né, chamado topo, que vai apontar para o topo da pilha. Então, se é um ponteiro, eu coloco o asterisco, topo, né, já está criado. E aí agora, né, eu pergunto para vocês, qual vai ser o tipo desse ponteiro? Observe a figura do lado direito. Analise um pouco. Estou aqui ainda, esperando você analisar.
Se vocês observarem, topo, ele está apontando agora aqui no lado direito para o elemento que tem o valor 3 e tem um ponteiro próximo. Então, o topo, ele não aponta para o 3, ele aponta para um elemento que tem um valor 3. Se ele aponta para um elemento, ele tem que ser do tipo elemento. Não tem segredo. Entenderam? E com isso, falta eu nomear essa estrutura, né? Vocês já estão acostumados. Eu colocar o nome de controle. Pronto, então vamos continuar. Criei o controle. E agora, né? A primeira coisa que eu faço aqui, por exemplo, é criar, não é? Eu já criei lá meu struct. Agora eu vou como se fosse instanciar, né? Usar essa forma struct e criar, né? E vamos dizer quase que materializar um elemento desse controle, um controle. Então como é que fica? Eu já coloquei controle como um tipo de dado também, então é controle, vou colocar o nome CT. Pronto, controle CT. Ao criar um controle CT, observe que controle tem apenas uma, uma característica aqui, né? Um ponteiro. Mas ao criar CT acessando o topo, né? Imagine que eu estou criando agora. Vou até comentar essas linhas aqui abaixo para vocês terem noção. Eu vou comentar aqui para a gente fazer o passo a passo para que reste a menor quantidade de dúvidas possível. Então, eu não criei nenhum elemento, né? Deixa eu colocar minha pilha aqui. Deixa o nome aqui, pilha dinâmica. Pronto, não tenho nenhum elemento. Vou criar agora uma caixinha aqui, ó. Essa caixinha. Coloquei o nome dela de CT, não foi isso? E ela acessa um ponteiro que está aqui dentro, ó. Esse ponteiro que está aqui dentro chama topo, ok? Só que agora eu não tenho nenhum elemento. Topo vai apontar para onde? Ele vai apontar para nulo, ok? Topo vai apontar para nulo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, topo igual, e agora eu defino topo, espera aí, topo aponta para nulo, certo? E eu vou fazer o passo a passo, né, que eu já estava um pouco adiantado. Vou descomentando aqui, crio uma estrutura, né, é 1. Ao criar esse elemento E1, é o mesmo que eu chegar aqui, por exemplo, e criar aqui, ó, uma caixinha. Estou criando essa caixinha aqui, chamada E1, chamada E1, né, onde ela tem um valor. Se a gente olhar lá na estrutura, lá em cima, saber o código de vocês, se vocês estiverem fazendo, ela tem um valor. Todas vão ter isso aqui, né? Todos os elementos. E vai ter o próximo. Então, o if conjunto. Próximo. Ok? Pronto. Só que nesse momento eu vou descomentar a linha 19
o que é que eu vou fazer? E1, né? Ele tem um valor de 1. Então, eu cheguei aqui agora, coloquei um valor de 1. E1 próximo tem nulo, mas na verdade no código, quando a gente for fazer uma função de empilhar, não vai ser dessa maneira. E1 próximo, sempre que eu inserir um novo elemento, ele vai apontar para onde o topo aponta. Nesse caso aqui, o topo está apontando para onde? Para nulo. Então é um próximo, que é o novo elemento a ser inserido, vai apontar também para nulo. Certo? Só que agora eu tenho que atualizar o topo, porque E1 agora é o meu topo. Minha pilha não está mais vazia. Então, meu topo, ó, eu venho aqui e digo agora que meu topo é o elemento E1. Certo? Então, lá no desenho, não está mais correspondendo. Eu apago essa parte aqui. Na linha 16 está me dizendo, né, no meu código, que ele está apontando para esse elemento aqui, ó. E1. Pronto. Agora está tudo ok na minha pilha. Eu vou inserir mais um elemento aqui para encerrar essa primeira parte do vídeo, que é o elemento E2. Então, ao inserir o E2, né, eu vou colocar aqui o E2. O E2, pronto. Vou descomentar a linha 23. Quando eu descomentar a linha 23, aqui vai ter um 4. Ó, né? Vou descomentar aqui para vocês observarem. Pronto, coloquei o 4. E o próximo? O próximo ele vai observar o E2, elemento E2, no seu ponteiro próximo, ele vai observar para onde o topo está apontando. O topo não está apontando para o E1, então o próximo desse novo elemento a ser inserido, né, vai apontar também para E1, porque ele imita o topo. O elemento a ser inserido, o novo elemento a ser inserido, sempre o ponteiro dele de próximo vai imitar o topo. Por quê? Quem é o topo agora? E1. Então ele imita o topo. Assim acontece isso. Ó. Ele imita o topo, aponta para onde o topo aponta. Depois eu pego o topo, ó, e atualizo. O topo agora é o E2, que é isso aqui. Ó. E2. Então o topo, deixa eu atualizar aqui o desenho, que o código já está ok. O pessoal está saindo bem lento, bem passo a passo, né? Para quem tiver mais acelerado aí, já entendeu tudo, vai acelerando o vídeo. Pronto. Topo agora apontou para E2. E assim sucessivamente. Quando eu for colocar o elemento E3, o elemento E3 vai apontar para onde topo aponta e topo vai apontar para o elemento E3. E por aí vai. Mas, para a gente não fazer isso assim de maneira tão manual aqui no método main, nós, no próximo vídeo, vamos criar as funções, né, de empilhar e, na sequência, a função desempilhar, para que a coisa fique funcionando de maneira mais automática, né? Quando a gente vai utilizar um código que ele se repete muitas vezes, geralmente nós colocamos esse código em uma função. É para isso que serve uma função. Para toda vez que precisar dela, ela está ali com aquele código pronto e fornecer para a gente, né, alguma operação. Ok? Então, essa foi a primeira parte e aproveite bastante e veja a parte 2 em seguida.